Senhor Deus, Pai de misericórdia, graça e bondade, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia, te agradecemos, Senhor, pela tua ordenança, ó Pai, que nos lembra, Senhor, da importância desse dia. Te agradecemos, ó Pai, porque é um dia em que o Senhor fala aos nossos corações, que o Senhor vivifica as nossas almas, ó Pai, e nos convoca, Senhor, para deixarmos, Senhor, todas as nossas preocupações e afazeres de lado, Senhor, para nos voltarmos à adoração, ao culto público e à pregação da Tua Palavra, Senhor. Te agradecemos pelos momentos de culto que já tivemos agora de manhã. Te agradecemos pela pregação da Tua Palavra, Pai, que dissecou, Senhor, diante de nós os nossos pecados e nos expôs, Senhor, a nossa situação, Senhor, diante dos nossos próprios olhos. E te agradecemos também, Senhor, porque sabemos que em Cristo, Senhor, a graça e a misericórdia, Pai, que não só cobre os nossos pecados, mas também nos auxilia, Pai, e nos conduz numa vida de santidade. Te pedimos agora por esse estudo, que o Senhor esteja, Senhor, comigo e com os que ouvem também, ó Pai, que possamos ser edificados nesse momento, que seu nome, ó Pai, seja honrado e glorificado, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu vou ler de novo aqui o texto da confissão. A gente dividiu ele em duas partes. Eu vou ler ele todo de novo e depois a gente vai dar uma passada rápida sobre o que a gente falou na semana passada para a gente poder continuar. O texto diz assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas, inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente em uma só pessoa, unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Na semana passada a gente falou um pouco sobre aquela primeira metade, né, que já passou aqui na projeção, a respeito de Cristo ser verdadeiro Deus. A gente viu evidências bíblicas disso, né, evidências que apontavam para Cristo como Deus verdadeiro, como da mesma natureza, da mesma substância do Pai. E a gente viu também que num determinado momento a natureza divina se uniu a uma natureza humana, né, e Cristo, que já era, né, um ser pré-existente, já era Deus, num determinado momento se tornou homem, se encarnou. A gente viu um pouco como isso aconteceu e as consequências disso em termos da humanidade de Cristo, né? A gente viu que Cristo não só ele assumiu a natureza humana de uma forma completa, excetuando-se o pecado. Então ele tinha Cristo passou por todas as dificuldades que nós aqui passamos, sentiu todas as emoções que nós sentimos. Então a gente pode dizer que Cristo foi um homem como nós, excetuando-se único e exclusivamente o pecado, tá? Só que a gente ainda não entrou no detalhe de como isso acontece, como isso funciona, tá? Obviamente, a gente não tem resposta para todos os questionamentos a respeito disso, tá? E o meu objetivo aqui é pura e simplesmente tratar do que a palavra de Deus fala, porque, como a gente comentou na aula passada, existem assuntos que, embora sejam ensinos claros e evidentes na Bíblia, alguns mais claros, outros não tão claros assim, alguns assuntos não cabem na nossa mente humana ilimitada. Alguns ensinamentos a gente consegue encontrar nas Escrituras, a gente consegue perceber na Palavra de Deus, mas a gente não consegue compreender de forma completa. E esse eu entendo que é um deles, talvez um dos mais difíceis da gente compreender, mas que estão claramente deduzidos aqui na Palavra do Senhor. E agora a gente vai tratar um pouco de como que funciona isso, né? Como é que Cristo é homem e também é Deus, né? Como é que é essa união dessas duas naturezas? Eu terminei a aula passada lendo
a declaração do Concílio de Calcedônia, que tratou especificamente a respeito de algumas heresias, né, em relação a Cristo, em relação à sua dupla natureza. Eu queria ler esse texto de novo rapidamente, e a gente vai tratar dos assuntos focado um pouco mais aqui no texto da sessão, tá? Mas a gente vai pontuar algumas coisas aqui também que estão descritas aqui na declaração do concílio. Ele diz o seguinte: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nestes últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. Um e só mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis. A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e em uma subsistência, não separando nem dividindo em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. Assim, para tentar ficar um pouco mais didático, eu tentei separar todas essas afirmações em três categorias diferentes, fazendo algumas afirmações a respeito dessa dupla natureza de Cristo, tá? Mas antes da gente falar um pouco mais a respeito disso, eu queria deixar um pouco clara aqui a diferença entre natureza e pessoa, para que fique um pouco mais fácil da gente entender quando a gente for falar a respeito dessa verdade, né? A respeito da dupla natureza de Cristo. Então, natureza a gente pode definir da seguinte forma: denota a soma total de todas as qualidades de uma coisa, daquilo que faz uma coisa ser o que é. Natureza é uma substância possuída em comum com todas as qualidades essenciais da referida substância. Enquanto pessoa, a gente pode dizer que é uma substância completa, dotada de razão, um sujeito responsável por suas ações com individualidade autoconsciente, subsistência independente. Ou seja, a gente pode dizer que o conceito de pessoa, a pessoa, né, conforme a gente está delimitando aqui, é uma natureza acrescida de uma individualidade autoconsciente, tá? Então, a primeira afirmação que eu queria trazer aqui, baseado tanto na confissão quanto na declaração do Concílio da Calcedônia, é de que a natureza humana de Cristo é impessoal. O que isso significa? Significa que a natureza humana de Cristo não existe à parte de sua união com o Verbo, de sua união com a segunda pessoa da Trindade, mas ela existe à medida em que ela é unida ao Verbo. Então, a gente viu que pelo fato de Cristo ser Deus, Cristo ser Criador, ele não pode ser classificado como uma criatura, pois ele existia antes das coisas serem criadas, e ele foi o intermédio pelo qual Deus criou todas as coisas. Então, Cristo existe desde a eternidade, diferente de qualquer outra criatura. E diferentemente da natureza humana de Cristo, que foi gerada ali no ventre da Virgem Maria, num determinado momento. Então, a gente não pode dizer que a natureza humana de Cristo, ela existe à parte da sua natureza divina. Então, a gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre isso, mas assim, o fato aqui é que Cristo não... Eu vou até trazer uma afirmação que talvez deixe isso mais claro. Cristo não assumiu uma pessoa, Cristo assumiu uma natureza humana, e a gente vai ver melhor o que uma coisa difere da outra. Mas apesar de Cristo, da natureza humana de Cristo não existir a parte da sua natureza divina, é bom a gente deixar claro um detalhe, que a subsistência pessoal não pode ser confundida com consciência e vontade livre, tá? Ou seja, o fato da natureza humana de Cristo
não ter subsistência pessoal, não ter subsistência própria, isso não significa que a natureza de Cristo não tem consciência e vontade, tá? A natureza humana, a habitação, pelo fato da natureza humana de Cristo ela ser impessoal, tá? A gente pode dizer também que ela não é uma mera habitação da natureza divina na sua natureza humana, como é, por exemplo, a habitação do Espírito Santo em nós, tá? Se a natureza humana de Cristo tivesse a sua própria existência pessoal apartada da natureza divina, a união dessas duas naturezas seria meramente moral, tá? E Cristo seria apenas um ser humano com uma íntima comunhão com Deus, ou seja, mais uma vez explicitando que a natureza humana de Cristo ela não existe à parte da sua natureza divina, não é uma habitação moral como é a habitação do Espírito Santo em nós. Nós existimos a parte da habitação do Espírito Santo em nós. Tanto é que aqueles que não são regenerados, eles não têm a habitação do Espírito Santo, mas continuam sendo uma pessoa, continuam tendo a sua subsistência e a sua individualidade, a sua pessoalidade apartada dessa habitação, tá? E a natureza divina ela também não controla as ações da natureza humana, tá? Ou seja, existe uma união pessoal. A gente vai ver em mais detalhes o que isso significa, né? Reforçando com isso que Cristo é uma pessoa com duas naturezas distintas. O assunto é um pouco complicado, então se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou então complementar, né, contribuir, vocês podem ficar à vontade, tá? Donald MacLeod ele faz uma afirmação bem precisa, que acho que fecha essa questão. Ele diz o seguinte, de uma forma bem simples: Cristo tomou uma natureza humana, mas ele não tomou um homem. Ele tomou a forma de um servo, mas não um servo. Ou seja, a natureza humana de Cristo ela passa a existir única e exclusivamente a partir do momento da sua união com a natureza divina. Não existe uma pré-existência, vamos dizer assim, da natureza humana de Cristo à parte da sua natureza divina. E ela também não é uma relação temporária ou mutável. Ou seja, a partir do Cristo sempre foi Deus. Cristo é Deus. E como a gente viu na semana passada, Cristo foi o intermédio pelo qual Deus criou todas as coisas, né? Então, o Cristo existe desde a eternidade. Mas no momento da concepção, no momento em que a natureza divina e a natureza humana se unem, essa relação ela passa a ser imutável. Ou seja, a natureza humana de Cristo nunca mais vai estar apartada da sua natureza divina. Cristo vai se manter homem e Deus por toda a eternidade, tá? Outra questão que eu queria abordar, que eu subdividi aqui para a gente tentar entender melhor isso, é que não existe mistura entre as naturezas de Cristo. Porque se houvesse uma mistura ou uma composição dessas duas naturezas, o que a gente teria como resultado seria uma terceira natureza, que não seria nem humana, não seria plenamente humana, nem plenamente divina, seria alguma coisa ali no meio do caminho, né? Então, assim, a gente pode dizer com convicção, né, e baseado nos textos da Escritura, que cada natureza de Cristo ela mantém as suas propriedades essenciais de forma intacta, né? As duas naturezas, elas, no momento em que elas se unem, essa união não forma uma composição, elas continuam intactas em suas propriedades essenciais, mas elas juntas formam a pessoa de Cristo, tá? Uma das heresias, né, que foi combatida nesse concílio da Calcedônia, que tem relação com isso, né, com essa mistura, é o eutiquianismo, que defendia justamente isso, né, essa mistura das duas naturezas de Cristo, gerando uma terceira natureza, uma natureza que não era humana, não era divina, mas era uma composição, uma mistura dessas duas.
Isso é muito comum a gente encontrar, por exemplo, na mitologia grega, né? A gente tem, quem conhece um pouco sabe que existem determinados personagens na mitologia grega que são formados a partir da união de deuses com seres humanos, como por exemplo Hércules, Perseu e alguns outros, Aquiles também, por exemplo. E o que acontece nessa mitologia é que eles se tornam semideuses, ou seja, existe a natureza divina e a natureza humana que juntas formam uma terceira natureza. Esses semideuses, eles não são completamente deuses, né? E também não são completamente homens, eles são, vamos dizer assim, homens com poderes especiais. Esses poderes eles adquiriram a partir dessa união da natureza, vamos dizer assim, divina, nessa união. Mas isso não é o que acontece com Cristo. As propriedades distintas de cada natureza, elas continuam totalmente intactas. Elas não se misturam, tá? Não existe essa composição, né? Os atributos de uma natureza, eles constituem a sua essência. Portanto, se a gente tem uma substância, uma natureza, e a elas são adicionados atributos próprios de outra natureza, ou são retirados atributos da própria natureza, essa natureza em si ela é alterada, ou seja, a gente não tem mais aquela natureza intacta, né? Então, a gente pode dizer que em Cristo não existe essa mistura. Cristo é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Essas duas naturezas, elas não se misturam, tá? O texto que eu queria que os irmãos abrissem, que acho que talvez a princípio confunda um pouco a cabeça de vocês, como confundiu a minha quando eu estava estudando, mas depois a gente vai tentar desfazer esse nó um pouquinho. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, de certa forma para mostrar que não existe essa mistura de propriedades essenciais das duas naturezas em Cristo. As duas naturezas, elas se mantêm intactas. Lucas capítulo 2, versículo 52. Ela diz o texto da palavra de Deus diz o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Como é que a gente pode dizer que Jesus cresceu em sabedoria e estatura e graça, e ao mesmo tempo dizer que a natureza humana de Cristo e a natureza divina de Cristo não se misturaram, tá? A gente sabe que Cristo, por ser Deus, ele não poderia crescer nas perfeições da sua natureza divina. Portanto, o primeiro ponto é que a gente sabe que aqui, nesse texto, está sendo feita referência propriamente à natureza humana de Cristo, tá? A natureza divina de Cristo não cresceu em sabedoria, estatura e graça, apenas a natureza humana de Cristo. Tá? Mas como é que, mesmo assim, a gente consegue dizer que essas naturezas não se misturam? Tá? Cristo não cresceu existencialmente em sabedoria e em conhecimento. Isso foi apenas o que pareceu para os que estavam observando, né? Para as pessoas de fora que viam a Cristo, viam o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Tá? Para aqueles que observavam a Cristo, era essa impressão que dava, que Jesus estava crescendo em sabedoria, mas ele não estava existencialmente, principalmente em termos da sua natureza divina, crescendo e se desenvolvendo. Tá? Embora o Verbo eterno estivesse unido a uma alma humana desde a sua concepção, ainda assim a divindade que residia nele se manifestava gradativamente na sua humanidade, de acordo com a sua capacidade. Ou seja, a gente não pode esperar que Jesus, né, nasceu, era um bebezinho recém-nascido. Você não podia esperar, de certa forma, que Jesus saísse andando por aí, conversando com as pessoas, ensinando as pessoas, né? Dentro dessa encarnação, de certa forma, a natureza divina de Cristo, ela se manifestou de forma a se adaptar às capacidades humanas próprias de cada fase. Tá? Matthew Henry, ele comenta a respeito desse texto, ele diz o seguinte: desta maneira, Cristo se adaptou ao seu estado de humilhação, para que, tendo concordado em ser um bebê, uma criança e um jovem, a imagem de Deus brilhasse mais forte nele quando crescesse. Esta glória do Pai brilhava ainda mais na vida de Jesus quando ele cresceu,
já não sendo mais um bebê ou uma criança. E de certa forma, é isso que a gente vê aqui nesse texto, né? Só para contextualizar, esse texto aqui, os versículos anteriores falam de quando, se não me engano, foi a festa da Páscoa, né? E Maria, José, Jesus e os seus conterrâneos ali que habitavam juntamente com eles desceram para Jerusalém, né? E aí depois eles estavam voltando e os pais de Jesus não perceberam que ele não estava ali no meio, né? Ele ficou e num determinado momento Jesus não está aqui e tal, voltaram para procurá-lo. E aí quando eles chegaram, encontraram Cristo, que na época tinha em torno de 12 anos, acho que é 12 anos que fala aqui, conversando com os doutores da lei, né? Aqueles homens que eram sábios, que eram inteligentes, que tinham uma certa maturidade, né, na lei judaica e de vida também, eram homens estudados, homens preparados, e Jesus foi encontrado ali no meio deles, uma criança de 12 anos, conversando, debatendo com os doutores da lei, e mais do que isso, né, não só ele conversava, né, e dialogava com eles, mas aqueles homens que estavam ali presentes, vendo as asseverações, né, as perguntas e as afirmações que Cristo fazia ali, se admiravam da sua sabedoria e da sua inteligência. Ou seja, ele não estava só conversando com adultos mais maduros, mais estudados, ele estava conversando com doutores da lei. E esses mesmos doutores se maravilhavam do seu conhecimento, né? Se maravilhavam da sua inteligência, das respostas que ele dava. Ou seja, aqui a gente vê que esse brilho de Deus em Cristo sendo mostrado gradativamente conforme Cristo crescia, né? Então, a natureza divina, né, como pode ser percebida aqui, é muito difícil a gente encontrar uma criança, às vezes até ver, né, uma criança ou outra assim, superdotada, muito inteligente, né, normalmente é engraçado, né, que a gente, mesmo quando a gente vê essas pessoas assim, muito mais inteligentes do que a média, eles têm uma capacidade muito mais desenvolvida num determinado aspecto e nos outros não, né? E você vê outros sinais claros da juventude e da imaturidade dessas pessoas, né? Por mais que eles se destaquem muito acima da média em determinados pontos, em outros eles se mostram como crianças normais, né? Como pessoas normais. Mas não é isso aqui que a gente vê em Cristo. A gente vê que apesar da sabedoria divina estar presente e não aumentar, né, ela ser eterna e perfeita na pessoa de Cristo, ela se manifestava gradativamente de acordo com o crescimento e o desenvolvimento da capacidade humana da natureza de Cristo, tá? Então, mais um argumento aí para a gente ver que não existe uma composição, não existe uma mistura entre as duas naturezas. A natureza tanto humana quanto divina, elas residem em Cristo de forma perfeita, sem que uma propriedade essencial de uma seja passada à outra e vice-versa, tá? São duas naturezas distintas concorrendo numa mesma pessoa, e é esse o último ponto aqui que a gente vai ver em relação a essas naturezas de Cristo, a unipersonalidade de Cristo, né? Da mesma forma como corpo e alma constituem uma pessoa em um só ser, assim as naturezas humana e divina de Cristo constituem uma só pessoa, tá? É uma afirmação difícil da gente fazer com entendimento completo, porque a nossa experiência é uma natureza formando um ser humano, um indivíduo, né? Na nossa experiência, no nosso viver, né, a gente não encontra isso com facilidade. Tudo que a gente não tem experiência, né, é mais difícil da gente compreender, tá? Mas a gente pode afirmar isso de forma muito clara, tá? E de forma muito objetiva, baseado pura e simplesmente na palavra de Deus. A gente vai ver alguns textos que mostram isso, que apesar de Cristo ter duas naturezas, essas duas naturezas não formam mais de uma pessoa, são duas naturezas formando uma única pessoa. Um exemplo disso, que a gente pode ver, né, essa diferença, por exemplo, na Trindade, né? As pessoas do Pai e do Filho
são distintos um do outro como alguém é diferente de alguém, mas não como uma coisa diferente de outra coisa, porque eles têm a mesma substância, tá? Mas são pessoas diferentes. Já as naturezas humana e divina de Cristo, elas são distintas uma da outra, como uma coisa é diferente de outra coisa, mas não como alguém é diferente de alguém. Afinal, eles são um, né? As duas naturezas formam uma única pessoa, diferente do que a gente tem na Trindade. São 3 pessoas em um Deus, tá? E como é que a gente pode crer, né, que Cristo, embora tendo 2 naturezas, é uma só pessoa, tá? O primeiro ponto é o seguinte: não existe na Escritura qualquer evidência de mais de uma personalidade em relação a Cristo, diferentemente do que a gente pode observar em relação às 3 pessoas da Trindade. E a gente vê evidências disso, por exemplo, de uma pessoa da Trindade se dirigindo a outra, ou seja, mostrando essa diferença de pessoas. O texto que eu quero que os irmãos abram, Salmo 2, versículo 7, que mostra que existe essa diferença de pessoas dentro da Trindade, mas a gente não vê qualquer evidência disso em relação a Cristo. Salmo capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: proclamei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, o Deus Pai falando com uma pessoa diferente, Deus Filho, embora tenham a mesma natureza, embora eles sejam um, a gente vê aqui a diferença de pessoalidade entre Deus Pai e Deus Filho. Salmo 40, versos 7 e 8. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Aqui a gente vê, obviamente, Davi, né? Mas uma referência clara a Cristo, tratando, né? Falando, né? A primeira pessoa da Trindade, falando a Deus. E a gente vê claramente essa diferença de pessoas, não uma diferença de natureza, uma diferença de pessoas, tá? Outra evidência é que Jesus nunca referiu a si mesmo no plural, ou seja, se Cristo fosse mais de uma pessoa, por causa da sua união de naturezas, provavelmente em algum momento a gente veria isso, a gente veria alguma referência, né, alguma evidência disso na palavra de Deus, mas a gente não vê, não existe qualquer texto em que Cristo se refere a si mesmo no plural, como existe, por exemplo, lá em Gênesis 1, versículo 26, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, aqui as 3 pessoas da Trindade, elas estão sendo referenciadas aqui, então a gente vê uma diferença de pessoas, diferentemente do que a gente encontra em todas as vezes que Cristo fala a seu respeito, né? Gênesis 3, 22 diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, uma diferença clara, né, dessa união que existe das 2 naturezas de Cristo formando uma só pessoa e das pessoas da Trindade, que são um único Deus em 3 pessoas, tá? Então, para ficar clara essa diferença, Cristo não é mais de uma pessoa. As 2 naturezas, elas juntas, né, mesmo unidas, elas concorrem numa única pessoa, tá? E outra coisa interessante para confirmar isso é que a pessoa de Cristo, em diversos textos, ela é aludida em termos próprios de ambas as naturezas, e a gente às vezes vê, vamos dizer assim, uma referência cruzada, né, entre propriedades de uma natureza e o título da outra. A gente vai ver alguns exemplos disso aqui para ficar mais claro. Atos 20, versículo 28. Vou pedir para os irmãos abrirem Atos 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O sangue aqui é uma referência à natureza humana de Cristo,
Porque Deus não possui corpo. Quem possui corpo é Cristo. Por causa dessa sua união da natureza divina com a natureza humana, e a gente viu isso, né? Cristo, ele adquiriu todas as faculdades, todas as propriedades essenciais da natureza humana. Cristo tem sangue, Deus não. Mas Cristo é Deus, porque existe uma natureza divina em Cristo, né? E por isso a gente pode dizer que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue, ou seja, uma qualidade, uma propriedade necessariamente humana, especificamente humana, sendo relacionada à pessoa divina. Outro versículo está lá em 1 Coríntios 2, versículo 8. 1 Coríntios 2, 8. A sabedoria é essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, uma alusão aqui à natureza divina de Cristo, relacionada a uma propriedade puramente humana, né? Deus, apartado da natureza humana, não pode ser crucificado. E com isso a gente vê que, mesmo possuindo uma natureza humana, existem... Cristo teve, vamos dizer assim, ações próprias da natureza humana, porque são duas naturezas em uma pessoa só. E a gente não vê aqui, pura e simplesmente, propriedades essenciais da natureza humana ligados a essa natureza humana. A gente vê propriedades da natureza humana ligados à natureza divina, porque essas duas naturezas juntas compõem uma só pessoa. Mas um texto que eu queria que os irmãos abrissem para confirmar essa verdade está lá em João 6, 62. João capítulo 6, versículo 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem, propriedade humana, subir para o lugar onde primeiro estava? Quem é que estava nos céus? Era Deus. Homem algum habitou o céu, né? Então a gente pode ver aí claramente a propriedade humana sendo relacionada à pessoa divina. Romanos 9, 5, o último texto dessa série, Romanos 9, versículo 5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. A gente sabe que Deus, ele não é gerado, portanto ele não pode possuir uma descendência. Então como é que a gente pode dizer que Cristo, sendo divino, possui uma descendência? Porque essas duas propriedades, tanto divinas quanto humanas, estão juntas, inseparáveis, imutáveis e não misturadas dentro de uma só pessoa. Pode falar. Mais alto. Estou vendo. O homem é formado pelo corpo e pelo espírito, e é o sopro da criação de Deus. Então, por isso a gente pode falar que Cristo, ele é da mesma forma do corpo humano, só que em vez de um espírito criado, ele é o espírito do próprio Deus para formar Cristo. Cara, assim, pelo que eu consegui estudar, tá, e a minha capacidade conseguiu compreender, essa é uma pergunta bem difícil, tá? Mas assim, por tudo que eu li e estudei e consegui compreender, acho que a gente pode dizer, pastor, me corrija se eu estiver errado, que como Cristo, né, possui essa natureza divina e essa natureza humana, né, e toda vez que a gente vê tudo que fala a respeito de Cristo como homem, a única coisa que diz é que Cristo não possui o pecado. Então eu entendo que a gente pode dizer que Cristo possui uma natureza humana, possui um corpo humano, uma alma humana e a natureza divina dentro dele. Como?
Não faço ideia. E essa angústia não é um sofrimento físico, é um sofrimento da alma. Um sofrimento da alma que a natureza divina não pode sofrer. Até porque se você tira a alma humana do corpo de Cristo, passa a ser, como a gente viu, uma habitação da natureza divina num corpo. É como se Deus possuísse um corpo, ou seja, aquela alma, o que dá vida, de certa forma, aquele corpo, não existe e é substituído por uma natureza divina. Tá? Então, assim, segundo o que a gente vê na Escritura, se ele é homem, verdadeiramente ele tem que ter um corpo humano e uma alma humana. E se ele é Deus, ele tem a parte da divindade, o Espírito, né? Deus é Espírito. Então ele tem essas duas naturezas. Acho que eram os docéticos, eles diziam que, influenciado por esse pensamento, que quando o Senhor Jesus estava na cruz, ele foi habitado pelo Espírito de Deus, né? Porque esse Espírito saía dele. E quem sofre ali é Jesus humano, não é divino, porque eles entendiam dessa forma. Há muitas heresias surgiram a partir disso aí, mas o que a nossa teologia, o ensino da igreja, sustentado pelas afirmações da própria Escritura, né? Então, que diz que o Senhor é verdadeiramente um homem, é filho do homem, então ele tem corpo humano e alma humana, e ele tem também a divindade. Esse assunto é bem difícil, né? Sim, exato. A compreensão dele é um mistério, mas a gente vê essas evidências aqui. E por isso que é muito importante a gente se apegar ao que está escrito na palavra de Deus para fugir dessas heresias, né? Não tentar elucubrar demais além do que está aqui, porque senão é um assunto realmente muito complicado que não cabe na nossa cabeça. Então, se a gente for tentar explicar fora do que está aqui, a gente vai entrar em heresia, né? Olha o spoiler. A gente vai falar sobre isso mais no final. Não, mas pode continuar. Não, pode continuar, eu tô brincando.
fechando esse assunto, a gente pode e deve entender que o agente de qualquer coisa feita por Cristo é a pessoa de Cristo, nunca uma de suas naturezas de forma isolada, ou seja, não é a natureza... Pode falar. É interessante essa dupla natureza, a gente não consegue explicar, mas para que o sacrifício dele fosse aceito, ele tem que ser homem. E para ele ressuscitar, ele tem que ser Deus. Então, essa dupla... Eu vou descer, eu vou embora. Nenhum homem podia assumir esse lugar, e Deus não podia assumir esse lugar se não fosse encarnado. Foi o que disse semana passada, ele não é só o ofertante, aquele que oferece, mas ele é a oferta. É o sacrifício, exatamente. A gente vai falar sobre isso, embora a gente já tenha recebido aí alguns spoilers, a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais pro final. Então, assim, a gente pode dizer que o agente de qualquer ação tomada por Cristo é a pessoa de Cristo, nunca uma de suas naturezas, tá? Ou seja, não é a natureza humana ou divina de Cristo que faz algo, e sim a pessoa de Cristo. Por isso a gente pode dizer, tanto que Jesus, e não a natureza humana de Jesus, morreu, bem como Jesus, e não a natureza divina de Jesus, ressuscitou. Porém, ele só morreu porque era homem, e só ressuscitou porque era Deus. E aí a gente entra no final. Cadê? Tá. Porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. A gente viu numa citação aqui um pouco mais cedo, perdão, se não me engano foi na declaração de Calcedônia, né? Falando que por nossa causa e para a nossa salvação, Cristo se tornou homem, tá? Então, agora a gente vai entender por que eram necessárias essas duas naturezas numa só pessoa, para que a gente tivesse um mediador, né? Por que o mediador tem que ser Deus e homem ao mesmo tempo? Eu queria começar com uma citação de Stephen Charnock. Ele fala algo bem interessante a respeito dessa necessidade da dupla natureza de Cristo para que ele fosse o nosso mediador. Ele diz o seguinte: ele é um verdadeiro mediador entre pecadores mortais e o justo e imortal. Ele esteve próximo de nós mediante a fragilidade de nossa natureza e de Deus mediante as perfeições da divindade. Tão próximo de Deus em sua natureza quanto de nós em nossa natureza. Tão próximo de nós em nossa natureza quanto de Deus na natureza divina. Não há nada que pertença à divindade que ele não possua, ou seja, não existe mistura, não existe perda dessas propriedades divinas na união das duas naturezas de Cristo. Não há nada que pertença à natureza humana que ele não esteja vestido. Ele possuía tanto a natureza que ofendera, quanto a natureza que for ofendida. Uma natureza para agradar a Deus e uma natureza para agradar a nós. Uma natureza mediante a qual ele conhecia por experiência a excelência de Deus, que foi insultada, e entendia a glória que lhe era devida, e por consequência, a enormidade da ofensa que for medida com base na dignidade de sua pessoa. E uma natureza mediante a qual podia sentir as aflições experimentadas pelo ofensor e suportar a miséria merecida pelo ofensor, para que pudesse tanto ter compaixão do ofensor, quanto fazer a devida reparação por ele, tá? Então, por que o mediador ele tem que ser Deus? Primeiro de tudo, porque com a queda, homem nenhum é capaz de se apresentar santo diante de Deus. Como a gente pode ver ali no Pentateuco, né, e até alguns outros textos, né, dos profetas, os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, eles eram efetuados com animais puros, animais sem defeito, porque eles precisavam representar o nosso mediador, que era puro e sem defeito. E nós, depois da queda de Adão, homem nenhum consegue se apresentar diante de Deus de forma santa, de forma perfeita. A gente vê isso em alguns textos, por exemplo, Isaías 6:5, que diz: porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 64:6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças
como trapo de imundícia. Ou o Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Homem nenhum pode se apresentar diante de Deus como um mediador de um pecador se ele mesmo possui pecado. E homem nenhum consegue alcançar essa santidade. Nenhum homem tem essa santidade em si de forma plena, porque o pecado habita em nós de forma que nós não podemos nos apresentar diante de Deus. Só nós nos dirigimos a Deus, né? Sem a mediação de Cristo é uma ofensa a Deus, né? Uma ofensa que a seres imundos e pecadores como nós se dirijam a Deus fora da mediação de Cristo. Outro motivo pelo qual o mediador precisa ser Deus é porque o peso e a força da ira de Deus são de tão grande magnitude que nenhum mero ser humano em sua própria força poderia sobreviver ao peso e à força dessa ira, né? Mas a natureza humana de Cristo, unida à sua natureza divina, seria capaz de suportar isso, suportar o peso da ira de Deus sem sucumbir de forma completa, né? Então, o mediador, ele recebe no lugar de alguém a ira de Deus. Como um homem, pura e simplesmente, seria capaz de receber essa ira e não ser totalmente destruído. Isso é impossível. Por isso que o mediador, ele precisa também ser Deus. Outro motivo pelo qual o mediador precisa ser Deus é que a divindade de Cristo confere à sua humanidade, confere à pessoa de Cristo valor infinito e eficácia eterna para a sua obra redentora, né? Se o mediador fosse apenas um homem, mesmo que sem pecado, né, mesmo que todas as suas ações fossem perfeitas, mesmo que ele não nascesse em pecado, né, por ser uma criatura finita, nada que ele fizesse, nenhuma das suas obras, nem o seu sacrifício, nem o sofrimento dele teria um valor infinito diante de Deus, né? O preço pago para redimir o povo do pecado e para nos trazer de volta ao favor de Deus, ele deve ser de um valor infinito, porque o valor de quem foi ofendido também é infinito, né? Só para tentar ilustrar, a gente sabe que o salário do pecado é o quê? A morte, né? Mas aqui não é o salário de uma vida de pecado, é o salário de um pecado. Então, se um homem peca, ele é digno da morte. A sua recompensa é a morte, tá? Então, se a gente fosse imaginar aqui que o nosso mediador fosse simplesmente um homem, né? Ele primeiro teria que ser perfeito em sua vida, a gente já sabe que isso é impossível. Ele não poderia haver pecado nele, também impossível, tá? E ele precisaria se entregar a uma morte substitutiva para pagar pelo pecado, por um pecado do homem, né? Então, assim, é impossível que um homem pura e simplesmente possa ser o mediador entre Deus e os homens, né? Então, assim, se a gente fosse imaginar uma situação como essa, a gente precisaria de um mediador, ou seja, um homem perfeito, um homem sem pecado, para cada pecado do homem. Não seria pura e simplesmente um mediador para cada pecador, porque o salário de um pecado é a morte, não o salário de uma vida de pecado é a morte. Então, por isso a gente precisa de um mediador que seja Deus, porque ele tem valor infinito, ele tem valor completo, não como nós que somos criaturas finitas, e que mesmo com uma vida de santidade nós seríamos capazes de morrer apenas por um pecado, né? E aí esses outros homens dos quais esse homem perfeito seria mediador teriam diversos outros pecados para serem expiados, né? Então a gente entende que a natureza divina de Cristo deu à sua natureza humana um valor infinito que homem nenhum possui, de modo que ele pudesse sofrer e morrer por todos os pecados daqueles que Deus escolheu a um tempo só, tá? Para tentar ilustrar melhor essa diferença, né, na infinitude, né, do valor da mediação feita por um Deus homem, o pastor americano
ali do século XIX, XX, Robert Webb, ele diz o seguinte: ele deve ser homem para pagar a pena em espécie, ele deve ser Deus para pagar a pena em grau, ele deve ser unipessoal a fim de realizar ambos no mesmo ato. Levaria toda a eternidade para um ser meramente finito pagar uma pena em parcelas finitas. Seria necessário um período de tempo limitado a um ser infinito pagar completamente essa pena. Seria necessário um ser unipessoal para pagar essa pena de uma vez. Para um homem que não poderia pagar mais do que 1 centavo a cada século, levaria um período de tempo incalculável para cancelar uma dívida de 100 bilhões de dólares. Mas para um homem que possui trilhões de dólares, seria necessário apenas um breve momento para que ele assinasse um cheque adequado a fim de cancelar a dívida. Para o pecador pagar sua dívida com a lei quebrada e ao mesmo tempo pagar a sua dívida com a lei intacta, exigiria mais tempo do que toda a eternidade. Mas para satisfazer os aspectos penais e prescritivos da lei moral, Jesus, uma pessoa divina humana, só tem que clamar: está consumado, e entregar o seu espírito, e então retomar sua vida e ressuscitar dos mortos. E a transação está concluída. Tá? Mais um aspecto do porquê a mediação ela deve ser feita por um Deus. Porque que o nosso mediador deve ser Deus, né? Jesus, ele como Deus é capaz de entregar, de dar o seu Espírito Santo ao povo. O Espírito Santo é aquele que aplica a obra da redenção nos homens, né? E nenhum homem teria autoridade, teria capacidade de fazer como Cristo fez e dizer ao Espírito, e dizer a respeito do Espírito: se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Apenas um Deus, né, uma pessoa da divindade, poderia dar um comando ao Espírito Santo e o Espírito Santo, de certa forma, o obedecer, como a gente vê que Cristo fez com o Espírito Santo, né? Fazendo com que assim a obra redentiva seja aplicada no seu povo. E o último motivo, obviamente a gente provavelmente existem outros, né, mas o último motivo que eu queria apresentar aqui para que o mediador seja Deus é que somente como Deus Todo-Poderoso encarnado, nosso mediador poderia vencer todos os inimigos. Eu esqueci de trazer o nome, eu estou aqui só com a citação, esqueci de anotar aqui quem fez essa citação, mas eu queria ler aqui com os irmãos. Somente um Deus Todo-Poderoso poderia vencer todos os nossos inimigos e então remover todas as coisas que se opõem ao seu nome, interesse e glória. Estes são o pecado, Satanás, o mundo e a morte. O pecado, que se opõe à santidade de Deus, é aquilo que anima, excita e dá existência a toda a oposição que existe contra ele, seja na terra ou no inferno, e procura eclipsar sua glória, controlar sua soberania e refletir desonra em todas as suas perfeições. Isso deve ser subjugado por Cristo. Agora, como todas as vitórias sobre o pecado, Satanás, o mundo e a morte requerem poder infinito, então é necessário que aquele que as obtém seja uma pessoa divina. Tá? Então, por todos esses e provavelmente por alguns outros, a gente pode dizer que o nosso mediador deve ser Deus. Senão, essa obra não seria concluída. Mas também esse mediador ele deve ser homem, porque a mediação ela possui um caráter substitutivo, né? Um caráter de representar os homens diante de Deus. E essa representação ela não pode ser feita por outro que não seja também um homem. A expiação de homens ela só pode ser feita por um outro homem, né? Não bastava que Cristo tivesse a aparência humana, ele precisava ser homem para se colocar diante de Deus como nosso substituto e receber por nós a ira divina. A fim de obter a salvação, Cristo deveria também cumprir o pacto de obras que Adão não cumpriu. Essa é uma exigência, né? Não só uma exigência sobre os homens de uma forma geral, mas uma exigência para que a gente tivesse um mediador, alguém que pudesse se colocar diante de Deus em nosso lugar. E por isso ele também precisava ser tentável, ele precisava estar vulnerável
a todas as dificuldades, todas as dores, todos os sofrimentos dos quais o homem participa. Precisa participar das suas fraquezas e debilidades, como sentir fome, tristeza, cansaço, angústia e por aí vai. Um texto que mostra isso claramente está lá em... Cadê? Pedi aqui a referência. Está em Hebreus 2, versos 14 e 17 e capítulo 4, versículo 15. Os irmãos não precisam abrir, eu vou ler aqui. Hebreus 2, 14 e 17. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 17. Por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O nosso mediador, ele precisa não só cumprir o pacto que Adão e que nós quebramos, mas ele precisa também participar dos nossos sofrimentos, participar da nossa natureza, ser tentável como nós somos. E Cristo também precisava ser homem porque precisava morrer, porque esse é o salário do pecado. Como Deus, como a natureza divina de Deus, a natureza divina de Cristo, como a gente viu, não pode morrer. E justamente para que fosse possível que ele se colocasse diante de Deus e recebesse aquilo que nós merecemos receber, ou seja, a morte, a natureza divina deveria assumir uma natureza humana, né? E assim se tornar homem, como a gente viu, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas debilidades, com todas as nossas propriedades, e assim se entregar à morte para receber por nós a ira de Deus. Eu queria finalizar esse estudo com uma frase de Herman Bavinck, tirada da sua sistemática, que diz o seguinte: é completamente incompreensível para nós como Deus pode se revelar e, em certa medida, fazer-se conhecido aos seres criados. Eternidade no tempo, imensidade no espaço, infinitude no finito, imutabilidade na mudança, o ser no tornar-se, o tudo, por assim dizer, no nada. Esse mistério não pode ser compreendido, só pode ser reconhecido com gratidão. Contudo, o mistério e a autocontradição não são sinônimos. Por isso a gente pode, com certeza, com ousadia e com confiança, dizer que o nosso Redentor, o nosso Mediador, ele é Deus e ele é homem, e a gente pode dizer com tranquilidade, né, que não existe essa mistura de naturezas, não existe essa composição. É uma só pessoa com duas naturezas diferentes. E isso, de certa forma, apesar de ser incompreensível, para nós é um consolo, porque a gente não precisa entender todas as verdades da Escritura para que a graça e a misericórdia de Deus nos alcancem. A gente precisa, pura e simplesmente, crer nessas verdades, crer em Cristo, o nosso mediador, e assim nós seremos salvos. Aquele que é Deus e aquele que se tornou homem, que recebeu a ira de Deus, que participou das nossas fraquezas, das nossas debilidades, para que nós pudéssemos ser salvos. Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Não? Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai de misericórdia, nós te agradecemos, ó Pai, acima de tudo por Cristo Jesus, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque na Tua bondade e na Tua misericórdia, o Senhor proveu para nós, ó Pai, um cordeiro para o sacrifício, para que nós não recebamos, ó Pai, a Tua ira santa e justa. Te agradecemos, ó Pai, por esse ensino, ó Pai, por mais que não possamos compreendê-lo de forma completa, por mais que não possamos entendê-lo, ó Pai, por mais que a nossa mente não seja capaz de entender os seus detalhes, ó Pai,
que o nosso coração se alegre com essa verdade e que possamos, ó Pai, de forma humilde e submissa, Pai, aceitar essas verdades que estão escritas e explicadas na Tua Palavra, Pai. E que possamos, Senhor, nos regozijar por isso, Senhor, porque na Tua infinita misericórdia, Senhor, proveu salvação para nós, ó Pai. E essa salvação, ó Pai, ela é uma prova, Senhor, é uma evidência da gravidade do nosso pecado, Pai. Porque não é qualquer sacrifício, Senhor, que seria capaz de expiar o nosso pecado, Pai. Mas a segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus, ó Pai, aquele que desde a eternidade existe, que foi o intermédio pelo qual, Pai, todas as coisas foram criadas. Ele desceu à terra, se humilhou, ó Pai, se tornou como nós, ó Pai. Compartilhou das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, das nossas debilidades, Senhor. E por fim, recebeu a Tua ira no nosso lugar, Senhor, para que pudéssemos ser feitos os Teus filhos e receber, Senhor, receber o Teu reino, Pai, receber tudo aquilo que Cristo unicamente merece receber, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por esse sacrifício tão maravilhoso e por essa bondade e misericórdia, ó Pai, vindas de Ti, que jamais poderíamos alcançar. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos leve para casa debaixo da Tua proteção, que possamos, ó Pai, mesmo, Senhor, descansando e nos preparando, Pai, para o culto, Pai, que possamos honrar e glorificar o Teu nome durante esse momento e que o Senhor nos traga de volta, Senhor, para ouvirmos mais da Tua palavra, sermos instruídos, Senhor, pela Tua sabedoria e que tudo que ouvimos, ó Pai, sirva para a nossa edificação e para o nosso crescimento e não para o nosso juízo. Em nome de Jesus que oramos. Amém.